Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. E aí, Sabino? Qual o assunto de hoje, ou os assuntos, né? Bom, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho desse projeto importante que a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal, que é o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, né? Para aqueles que estão devendo impostos municipais. E é muita gente, hein? E é muita gente, principalmente na pandemia. E depois, vocês sabem, ouvintes, você, Ana Paula, você, Joel, que a nossa proposta aqui é falar muito da questão da gestão e da política municipal, mas hoje não tem jeito de a gente não dar uma pincelada lá sobre o clima em Brasília, né? Ah, com certeza. Com essas trocas todas, né? É claro que alguma coisa de muito diferente está acontecendo por lá. Sem dúvida, dia tenso. Mas vamos começar aqui com um assunto que é importantíssimo para os ouvintes, que é a questão do parcelamento. Muita gente não conseguiu pagar imposto municipal durante a pandemia. Aliás, muita gente deixou de pagar muita coisa durante a pandemia, com demissões, com a situação que se agravou do ponto de vista econômico. E aí a Prefeitura baixa esse PPI, esse projeto de parcelamento incentivado, que na verdade é rotina. Todo o governo, quando começa, toda a administração municipal, quando começa, apresenta um projeto desse tipo à Câmara Municipal. Normalmente ele atinge principalmente pessoas que não são devedoras contumazes, são devedoras eventuais. Para vocês terem uma ideia, em geral, a inadimplência para impostos municipais é de 12%. E no ano passado chegou a 15%. Parece uma diferença pequena, mas nós estamos falando de uma diferença de 20%. Quer dizer, é significativa, principalmente quando se trata de números absolutos. Estamos falando aí de uma dívida hoje de 1,9 bi. Né? É muito dinheiro. Então, para vocês entenderem, ouvintes, valem apenas as dívidas contraídas até 31 de dezembro do ano passado. E quem se propuser a pagar à vista terá um desconto de 85% nos juros, não no principal, mas nos juros da dívida. As multas. 75% nas multas, portanto são números aí diferentes, mas diminui o valor final. E quem quiser pagar parcelado, no caso de pessoas físicas, terá que ter uma parcela mínima de R$50. No caso de pessoas jurídicas, uma parcela mínima de R$300. Então, fica essa dica. A empresa tem desconto também? Também. Parcelar? Também tem. De multa? Também tem. Juros. Também, né? Isso pode mudar na Câmara Municipal. Lembrando que essa é uma proposta da Prefeitura e lá os vereadores podem mudar essa proposta. Né? E ficando no cenário econômico um pouquinho, Joel, Ana e ouvintes, a gente sabe que nós vivemos aí dias de tensão em Brasília com essas mudanças ministeriais, uma tensão política, Sabino, só uma coisa, aproveitando a sua sabedoria nessa área. Não, é claro nenhuma. que esses programas de pagamento de impostos, isso deve se espalhar para o Brasil inteiro, porque tem gente ouvindo agora o Bora Brasil em outras partes do Brasil, pela internet principalmente, e está nessa mesma situação dramática, difícil, né? Depende, por exemplo, do refis. O refis que é muito criticado, mas às vezes necessário. Principalmente uma pandemia como essa. Acredito que o próprio governo federal deve lançar mais um programa de parcelamento esse ano também. Você acha que há essa possibilidade? Ou não? Acho difícil no governo federal, porque a situação, e é exatamente esse o nosso tema um pouquinho quando nós vamos falar de Brasília, a situação hoje fiscal do país é uma situação muito delicada. Então, não sei se haveria um parcelamento ou se o governo tentaria resolver isso na justiça. O fato é que na justiça demora. É uma forma de capitalizar também, né? O governo recebeu o que não receberia nunca. É melhor receber menos do que não receber. Nada, né? Exatamente. Mas essa é uma tradição dos governos municipais. Né? Não estou dizendo que não vem uma iniciativa do governo federal, mas é uma tradição dos governos municipais. Agora, a gente está vivendo uma crise sanitária, a gente está vivendo uma crise política que ontem e nos 2 últimos dias esbarrou até numa crise institucional, a paisagem não era boa, felizmente não se concretizou, pelo menos até agora, esperamos que não aconteça, mas a gente está vivendo também aí uma crise econômica, né? O presidente Jair Bolsonaro teve desentendimentos já com os governadores, teve os índices de popularidade em queda, segundo as pesquisas, teve aí uma carta aberta de empresários reclamando da situação, né? Teve um enfrentamento ali com o Congresso Nacional, que foi resolvido na base de emendas e de cargos, principalmente do ponto de vista do Centrão, e agora sem unanimidade
unanimidade, pelo menos, nas Forças Armadas. Sem falar também dos problemas pontuais com o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Agora a situação chega no cenário econômico. Por quê? Porque há uma proposta no Congresso Nacional do orçamento que está sendo batizado pelos economistas de orçamento fictício. O que quer dizer isso? É um orçamento que, na verdade, ele é quase inexequível. E principalmente porque ele estabelece ali uma suspensão do chamado teto de gastos, ou seja, o limite que o governo pode gastar todo ano. E esse é um ponto que gera tensão na equipe econômica e a equipe econômica não aceita, até porque entende que isto geraria um corte de gastos sem precedentes em outras áreas, inclusive fundamentais do governo, e poderia até gerar uma paralisação do governo. De alguma forma, até o presidente Jair Bolsonaro concorda com isso. O fato é que essa discussão acontece, essa discussão com vários atores, pode até terminar na justiça essa questão, e há muita, vamos chamar assim, um incômodo muito grande de técnicos do Ministério da Economia que não se sentem à vontade, inclusive, de continuar no governo, caso esse orçamento efetivamente se confirme. Então, essa contrariedade precisa ser registrada, porque tudo que a gente não precisava agora também é mais um flanco do ponto de vista econômico aí para a gente viver uma crise. Mais uma parte vulnerável, né? Não precisamos disso de jeito nenhum. É um momento totalmente inadequado para isso, né? Inadequado. Totalmente. Então, tensão em vários cenários, né? No cenário político, no cenário institucional e agora também econômico. Sorte pra gente, né? É o que a gente tá precisando muito. Infelizmente, a gente tem reiteradamente trazido notícias ruins nesse momento do país, mas é o nosso papel um pouco também, né? Exatamente. Sabino, muito obrigado. Muito obrigado vocês. Grande abraço, bom trabalho. Até sexta-feira. Até sexta.